Oi, 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 oi! E hoje vamos falar dela, a cruz de encarnação, de dentro do desenho humano. O que que a gente vai falar hoje? O que que é cruz de encarnação? O que você pode aprender com a sua cruz de encarnação? Quais são os três tipos de cruz da encarnação? E como você pode aprender mais sobre a sua cruz de encarnação? E se você gostar desse vídeo e quiser continuar aprendendo sobre desenho humano, carreira, negócios, propósito e outras ferramentas de autoconhecimento, se inscreve no canal, deixa seu like para você continuar recebendo esses assuntos que são extremamente relevantes para o nosso processo pessoal e profissional. Meu nome é Elo, sou guia e mentora de desenho humano aplicado à vida, carreira e negócios, e uma das coisas que eu mais recebo é: qual é o meu propósito de vida? O que eu vim fazer nessa vida? E por que que eu estou trazendo isso para começar esse vídeo? Porque a cruz de encarnação é basicamente o nosso destino de alma, é basicamente o ponto alto de quando a gente está vivendo a nossa essência, de quando a gente está vivendo quem realmente a gente é. E é normal que a gente se pergunte qual é o meu propósito de vida? Será que eu estou alinhada com o meu propósito? Será que o que eu estou fazendo faz sentido? Será que eu não vim para fazer uma coisa totalmente diferente? Será que eu estou presa em algum lugar que não é meu? Então, por isso que a gente vai falar sobre cruz de encarnação. Antes de começar falando alguns pontos sobre a cruz de encarnação, eu queria falar que você só vive a sua cruz de encarnação quando você está vivendo quem realmente você é. Ou seja, quando você está vivendo todos os outros pontos do seu desenho. Então, é importante saber a cruz de encarnação? É legal estudar? É legal se aprofundar, fazer leituras de desenho humano, consultorias e tudo mais por conta desse ponto da cruz de encarnação? Sim, só que o mais importante vai ser todo outro processo que você vai acessar, por exemplo, dentro de uma consultoria ou dentro dos seus estudos. É muito mais importante do que o, somente a cruz de encarnação, tá? Então, a cruz de encarnação, dentro do seu mapa de desenho humano, ela vai ser formada pelo seu sol da personalidade, pela terra da sua personalidade, que eu vou deixar aqui, pelo sol inconsciente, pela terra inconsciente. Essas quatro portas ou portões vão fazer parte da sua cruz de encarnação. Dentre todas, a mais importante, a porta mais importante, é o seu sol consciente. Basicamente, de uma forma bem resumida, a sua cruz de encarnação é como se fosse o seu verdadeiro propósito, o seu destino de alma, como se você tivesse assinado um contrato aí antes de estar aqui nessa terra falando que você aceita viver isso, aquilo e aquilo. Então é como se fosse uma historinha, aspas, planejada da sua vida. Quando você aprende um pouco mais sobre a sua cruz de encarnação e também sobre todo o seu desenho humano, você consegue entender se o seu caminho faz sentido, se você está vivendo em essência, se você está vivendo com autenticidade e te proporciona essa sensação de alívio, de paz, de entender que tá tudo bem, que essa é você mesmo, que você não tem nada de errado. Existem 192 cruzes de encarnações, e dentre elas existem três tipos de cruzes de encarnação. E eu vou falar basicamente sobre essas três tipos, porque você consegue já identificar no seu desenho, tá? Eu vou deixar aqui a fotinho para você ver. Então, existe a cruz do ângulo reto, a cruz da justa posição e a cruz do ângulo esquerdo. Se você tem a cruz do ângulo reto, significa o quê? Que o seu destino ele é muito mais pessoal, muito mais relacionado ao seu autodesenvolvimento, à sua autodescoberta. Então, basicamente, essa é a sua trajetória. Claro que ali não é só isso, né, minha gente? Mas esse é só para você entender dessas diferenciações desses três tipos. E dentro dessa cruz do ângulo reto, você pode estar dentro de várias cruzes de encarnação. Então, cruz do contágio, cruz do não sei o quê, cruz da fênix adormecida e por aí vai. E isso é bem interessante de você olhar, porque esse nome vai te despertar alguma coisa. É importante que você entenda qual é o nome dessa cruz, conecte isso com a palavra e sinta no seu corpo o que que isso quer dizer na sua vida. E você pode ter a cruz da justa posição, que ela é uma cruz muito mais rara
e ela está muito mais relacionada a um destino muito mais fixo. Em outras palavras, é como se essa cruz tivesse uma história muito bem definida, sabe? Assim. Então, se você tem uma cruz da justa posição, me fale aqui, porque é bem raro a gente encontrar. E você pode ter a cruz do ângulo esquerdo. Se você tem essa cruz, é como se o seu destino, a sua trajetória, ela fosse muito mais interpessoal e transpessoal. Então, a sua jornada, ela tem um forte impacto nas pessoas, por exemplo. Tem muita relação com essa cruz. E, de novo, dentro dessa cruz do ângulo esquerdo, você vai ter um nome específico. Acesse esse nome e sente aí o que desperta dentro de você esse nome. E, dito isso, você vai olhar para as quatro portas da sua cruz de encarnação. É importante que você olhe para as portas da sua cruz de encarnação, principalmente aqui, o sol consciente. Olhe para a sua terra, tá? A sua terra vai te dar a base, digamos assim, para você viver o seu propósito e do lado inconsciente também. A diferença aqui é que o seu lado inconsciente provavelmente são coisas que você não consegue muitas vezes ver, perceber na sua vida, dependendo aí do seu nível de autoconhecimento. E outro ponto que é muito simples e que te ajuda muito a se conectar com a cruz de encarnação, tirando os pontos básicos do desenho humano, como eu falei, você só vive a sua cruz de encarnação quando você está vivendo todo o seu desenho, toda a sua estratégia, toda a sua autoridade. É a questão da gente viver o nosso perfil do desenho humano, porque está totalmente relacionado com a nossa cruz de encarnação. Por isso que eu até estou fazendo vários vídeos sobre alguns perfis específicos. A minha intenção é fazer de todos, não sei se eu vou conseguir, mas fazer para que você se conecte mais com o perfil. Então, 4/6, 5, sabe? 6/3, 6/2, 4/1. Todos esses perfis que você acessa no seu mapa de desenho humano, eles te ajudam a viver a sua cruz de encarnação. O criador do desenho humano, ele fala que a gente não desperta para a nossa cruz de encarnação. A gente desperta dentro da nossa cruz de encarnação. Isso é muito bonito. Ou seja, não se apega ao ponto final, não se apega a essa cruz de encarnação. Claro, busque estudar, faz muito sentido. Uma forma de você aprender mais sobre isso é através de uma consultoria, de uma leitura personalizada de desenho humano, mas não fica preso a isso, porque você vai aos pouquinhos despertar dentro da sua cruz de encarnação conforme você vai vivendo todo o resto do seu desenho, que na verdade é muita coisa, tá bom? Me fala aqui qual é a sua cruz de encarnação, que eu vou te deixar um insight para você começar a despertar dentro dela. Um beijo e até o próximo vídeo.